Olá pessoal, vamos dar continuidade aí à gravação das nossas videoaulas sobre, hoje é a segunda, sobre a competência 3, que é a parte de planilhas. Numa aula anterior a gente fa- falamos sobre os conceitos iniciais e agora falar um pouquinho mais sobre formatação, ok? Então, se você entrar na sala de aula, em materiais de aula, você vai ter acesso à formatação de planilhas. E lá eu deixei um slide explicativo e um, um arquivo de exemplo, tá? É um exercício, exemplo, para vocês estarem fazendo e eu estarei mostrando aqui, tá? Bom, abrindo aí o nosso slide, né? A parte teórica, podemos assim dizer, eu falo sobre a formatação de planilhas. No vídeo anterior, nós fizemos uma formatação básica, né, muito simplesinha, era uma tabela de controle de gastos e fizemos uma pequena formatação. Aqui, obviamente, eu vou entrar mais em detalhes sobre a formatação em si, né, falar um pouquinho mais sobre ele, e vamos fazer um outro exercício bem mais complexo. Sobre formatação de tabela, gente, ela é uma coisa muito pessoal, né? Vai de cada usuário. Tem uns que são mais criativos, outros são menos criativos, mas que tem que formatar, tem, né? A gente já falei sobre isso, né? Lá na parte de conceitos iniciais. Quando você cria uma tabela, né, onde você pensa nas colunas, nas linhas e digita os dados, né, ela fica muito cru, né? Então, se você pegar esse exemplo aqui ao lado esquerdo, né, você está notando que eu tenho um exemplo de registro de horas trabalhadas, né, de um funcionário, onde eu tenho um controle quinzenal, né, e cada dia está registrada a hora que ele entra e a hora que ele sai. Então, é uma tabela, né, que foi idealizada por mim, e chutei os valores, chutei os horários, né, e assim por diante, ok? Aí eu pensei, o que é importante num registro de horas, né? Então a gente passa por todo aquele processo, né? A primeira coisa é pensar nas colunas, pensar nas linhas, pensar nas estruturas, né? Aí depois que a gente bolou as, as colunas, tá? Digitou os valores, eu venho agora com o processo de formatação. Então, essa tabela, do jeito que está, ela está muito cru, né? Então, no meu exemplo, eu, né, o objetivo meu era chegar em algo parecido com isso. Tá? Olha lá, algo parecido com isso. Então, obviamente, dá para notar que esse é o meu resultado final e esse é o meu resultado inicial, né? Então, existem diferenças. Sim, com certeza existem diferenças, né? E a gente tem que saber, né, que há necessidade da formatação, tá? Bom, sobre a formatação em si, tanto o Google quanto o Excel, ele possui dentro dele alguns botões, né, algumas configurações automáticas de tabela na parte de formatação, onde ele te dá opções de escolha de formato, cores, tons, de posicionamento, né, com o objetivo de você ter em poucos cliques uma tabela já devidamente formatada, tá, com aspecto mais profissional, né? Particularmente, eu não gosto de usar esses modos automáticos, porque às vezes eles acabam atrapalhando o conteúdo interno, sei lá, eu acho que não acaba não representando o que eu estava querendo mostrar. O que eu gosto de fazer é na mão, né? Questão manual. Usar os botões, né? Então, existem aqueles botões aonde a gente consegue.
manipular cor, letra, tamanho, posicionamento, estilo, alinhamento, né, formato dos dados e etc. Eu prefiro trabalhar desse jeito. Talvez gaste um pouco mais de tempo para obter o resultado final, mas eu tenho um resultado mais com a minha cara. Né? Então é isso que nós vamos fazer, tá? Eu tenho aqui um exemplo que eu disponibilizei, tá? Tá aqui, ó, lá na sala de aula, registro de horas trabalhadas, tá? Ele é um arquivo que só está digitado, como esse que está aqui do lado esquerdo, e a minha ideia é você transformar isso nisso. Obviamente, muito mais, né? Você tem um resultado visualmente falando mais agradável, né? Visualmente falando, é um resultado melhor, tá? Agora, quando se fala de formatação, né? Cada um tem uma ideia, né? Não é que a pessoa está errado em adotar uma outra ideia, ou aquele é o mais é o correto, ou aquele é o errado. A gente tem assim o mais correto ou o mais errado, tá? Então, como exemplo, né, eu gostaria que vocês tentassem fazer igual o meu, ou pelo menos chegassem o mais perto possível do meu. Né? Mas se por questão de treino você quiser bolar a tua ideia, fique à vontade. Agora, que tem que formatar, tem. Eu não posso deixar isso aí, tá? Algumas coisas eu já cheguei a falar em outras aulas, né? Então eu não vou repetir, tá? Só vou colocar as coisas novas que eu acabei colocando aqui dentro para obter uma formatação do mesmo jeito que está no slide. Então, por exemplo, aqui na linha 2, né, o que eu cheguei a fazer? Aqui eu cheguei, eu mesclei, né? Então, do C ao H está mesclado. Troquei a cor do fundo, né? E se você quiser, eu botei negrito e aumentei um pouco o tamanho da letra, tá? Isso aí é o título da tabela, né? E a gente já falou sobre título, então título tem que realmente chamar a atenção, né? Então aqui venho mesclando, centralizei, deixei negrito, aumentei o tamanho, pintei a cor de dentro, ok? Uma coisa que eu fiz que o pessoal me pergunta, né? Aqui eu botei uma borda em volta, né? Se você olhar lá no meu aqui, ó, né? Eu botei uma borda em volta, então eu venho aqui, ó, vou em borda e falo que eu quero borda em volta, aí parece uma linha ao redor, né? E uma coisa que sempre o pessoal pergunta é como é que eu fiz aquela linha aqui debaixo do nome do funcionário. Essa linha aí, gente, na verdade é uma borda. Tá? Eu vim aqui, ó, selecionei, né? E mandei botar borda só embaixo, ó. Tem um botão aqui, ó, borda inferior. Tá vendo? Né? Borda inferior, olha lá. Aí já apareceu a linha embaixo, ok? Aí depois eu botei borda em tudo, aqui, né? Botei borda em tudo. Aqui eu centralizei. Aqui eu fiz uma mesclagem. Depois centralizei. E depois eu usei aquele botão de copiar a formatação para fazer outro. Aqui tem uma coisa diferente que eu não havia falado até agora. Quando a gente faz mesclagem, né, a gente fez mesclagem de colunas, né? Mas eu posso mesclar linha, ó, vou juntar esses dois, porque é isso que eu fiz aqui no nosso exemplo aqui, né? Olha lá, ó. Tá vendo horas do dia ali? Aquele horas do dia, ele dá a impressão, né? Olha lá, são duas linhas, tá? É uma coluna só, mas são duas linhas. Então, às vezes, eu quero juntar a linha. Então, isso aí é aquela técnica de mesclagem, né? Então, eu venho aqui e mesclo, né?
Só que daí, quando mescla, o escrito vai lá para baixo. E olha, lógico que fica mais bonito se ele ficar no meio, né? Então eu venho aqui, ó, e uso esse outro botão, né? Então eu tenho um botão que faz alinhamento horizontal e um botão que faz alinhamento vertical. Esse caso é o do meio aqui. Aí aqui também eu coloquei borda em tudo. E aqui eu botei borda em tudo também. Eu tô repetindo, né? O que eu fiz ali. Então vem aqui, ó. Centralizei, né? Ok? Aquelas horas trabalhadas, a parte de baixo eu também. Ah, como é um cabeçalho, né? Esses caras aqui são cabeçalhos, então eu botei uma corzinha para diferenciá-los, né? Botei uma corzinha para diferenciá-los. Porque é interessante, né? É interessante você colocar uma cor quando você quer chamar atenção em alguma coisa, né? Aqui embaixo eu mesclei. Aqui eu mesclei. Aqui eu mesclei. Aí, olhando aqui o meu, ó, aqui eu tirei a linha, na verdade, né? Eu tirei a linha aqui embaixo, ó. Aqui embaixo eu tirei a linha. Então, eu venho aqui, eu tiro a borda, né? Olha lá, o botão limpar bordas. Só que daí ele limpa a linha de cima e a linha de cima, né? Ou a linha de cima e do lado. Aí eu venho aqui e mando colocar borda em tudo, né? Aí, olha lá. Porque isso aqui não faz parte da tabela, né? E aqui eu centralizei, eu mesclei, centralizei, aumentei também o tamanho. Aqui eu acho que eu até centralizei, acho que eu usei até mais colunas. Mesclando e tal, né? E aqui eu fiz um negócio interessante que eu vou mostrar agora para vocês, olha. Eu pintei o fundo, né? Normal. Ali a cor deixei negrito mesmo, belezinha. E aqui do lado é onde eu vou fazer um cálculo. Só que aí eu fiz o contrário, né? Eu deixei a letra laranja e o fundo preto. Então, né, para poder dar um contraste entre o título e o valor em si. E aí, e por último aqui, né, como aqui é data, você tem que configurar ele para data. Formatar, número, data. Né? Então, cuidado lá, ó, formatar, número, e ali é data, ó. Eu posso fazer assim, ó. Se você não achar que aquele jeito não ficou legal, né? Ctrl Z, volta do jeito que estava, tá? Eu vou manter o que estava, né? Não vou mexer em relação a isso, não. Isso aqui também é hora, né? Então, vou lá, ó, formatar, número, e vem aqui, ó, hora. Olha lá, hora. Né? Aqui também acho que vai ficar hora. Vamos ver. Eu vou fazer as contas aqui e dependendo do número que dá, aí eu faço um ajuste. Porque quando você trabalha com data e hora, tem. Tomar cuidado, né? A hora tem 24 horas, depois vira dia, 1 hora, 60 minutos. Então tem todos esses detalhes aí que tem que ser configurados depois. Tá? Então tá aí. Então eu saí de algo que estava só digitado, formatei, né? Formatei ele. E agora eu vou colocar as fórmulas, né? E aqui eu chutei, tá, gente? O que, que seria interessante pro cara aqui, né? Aqui eu chutei, né? Então, por exemplo, o que que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar uma fórmula que calcula a quantidade de horas que o cara trabalhou no dia, né? E como é que eu faço isso? Ué, no dia 1º de agosto, o cara entrou às 8, saiu meio-dia. Então, deu 4 horas. Então, ou seja, saída menos a entrada. Então, igual saída. Quem quer saída? É D8 menos a entrada. Quem quer entrada? C8. Ah, só isso. Olha lá. Deu 4 horas. Né? Só que essa fórmula não está legal.
Tá? Já vou explicar por quê. A resposta deu certo. 4 horas. Beleza. Ah, aqui, né, o Google, ao perceber, né, o que você acabou de fazer, ele está perguntando, você quer completar? Né? Se você achar que está certo aqui as respostas e tal, você dá ok. Significa que, né, ele vai copiar a fórmula, vai preencher automaticamente. Se você não concordar, vai no X. Bom, no primeiro deu certo. O que seria o segundo? O segundo, quer dizer, se a fórmula é a mesma, porque eu estou calculando horas por dia, né? Essa foi a fórmula que eu usei. Então, no segundo dia, é horas por dia, a fórmula é a mesma, a fórmula não pode mudar. Só que dá pau, né? Aqui, ó. Vamos pegar esse dia aqui, ó. Tá falando que o cara não trabalhou nada. Ué, mas ele trabalhou, ele entrou a 1 e saiu às 6. Como é que ele não trabalhou? É porque a fórmula está incompleta. No primeiro caso, a fórmula você só fez para a parte da manhã, você desprezou a tarde e a noite, mas existe a tarde e a noite, né? Então, na verdade, essa fórmula ela está incompleta. Então, eu vou somar, né? Somar com quem? Com uma subtração da tarde menos, né? E vou somar com a noite. Então, e apesar de eu não ter esses valores nesse dia, mas a fórmula tem que ser completa, né? A fórmula tem que ser completa. Assim eu calculo quantidade de hora de manhã, somo com a quantidade de hora à tarde, somo com a quantidade de hora à noite. E vou dar Enter. Bom, deu 4 porque realmente eu só trabalhei de manhã e tal. Mas se eu vier aqui e falar pro cara, ó, o cara ele saiu 6 horas, né? E entrou às 15 horas. Olha lá, já automaticamente, né, já recalculou para mim, né? Então deu certinho o que eu fiz. Aí agora eu pego, clico e copio para as linhas de baixo. Agora sim, agora você pode verificar que está tudo certo, tá? Então, ao criar uma fórmula, a gente tem que pensar assim, a fórmula tem que ser genérica, a fórmula que você fizer numa linha, ela tem que servir para todas as linhas de baixo, para você clicar e arrastar. Nada de ficar digitando fórmula linha por linha, a gente já falou sobre isso. Só que tem casos, por exemplo, esse, né, onde eu cliquei e arrastei e não deu certo. Quer dizer, não é que não deu certo, não deu erro, mas deu o valor errado. Porque o cara, ele não calculou a tarde e a noite. Então, ou seja, eu tenho que fazer uma fórmula que vale para o dia inteiro. Então, tá aí a fórmula. Então, preste atenção. Às vezes você cria a fórmula que para aquele caso funciona. Aí, na hora que você copia para a linha de baixo, ele para de funcionar. É porque aquela fórmula que você fez está errada. Tá? Você nunca pode fazer, tá. Não, mas daí então eu na linha de baixo eu vou digitar outra fórmula. Não. Você faz uma vez só, clica e arrasta. Tá? Isso aí é muito importante no Excel, você ter essa noção do tal clicar e arrastar. Tá? Então tá aqui. Consegui, né, descobrir quanto de hora que ele trabalhou. Beleza? Então aqui, só para voltando um pouquinho no meu slide, eu expliquei o que eu fiz, tá? Basta você ler aqui, para você seguir. Né? E depois eu vim falando sobre as fórmulas. Então, acabei de mostrar, né? Eu não botei a fórmula aqui, tá? Pedi para você descobrir. Então, nem sempre você recebe a fórmula do chefe. Você tem que pesquisar, você tem que avaliar, você tem que pensar, tá? Eu dou a tarefa, você executa a tarefa. Às vezes eu dou a fórmula se ela for muito complexa, mas às vezes não. Você tem que resolver o problema, tá bom? Então, voltando aqui, horas trabalhadas, como é que eu faço? Bom, aqui então, no dia 1, esse usuário trabalhou 4 horas, no dia 3, 5 horas, no dia 4, 6 horas e assim por diante. Beleza. Aí, não sei se isso é tão importante, eu não sou dessa área de RH, né? Eu gostaria de saber quantas horas que ele trabalhou na parte da manhã, que é o somatório de tudo. Então, por exemplo, aqui deu 4, né? Aqui deu 3, então dá 7. Aqui deu... Não pode fazer de cabeça. A gente tem que pensar numa fórmula, né? E essa fórmula ser genérica e servir para tudo, né?
Então aí é matemática. Como é que a gente pode resolver esse caso? Eu pensei assim, uma saída minha, né? Eu pensei assim, tá? Como é que a gente pode é, fazer aqui? Então começa, ó, igual, igual a quem? Bom, como é que eu descubro num dia? É saída menos entrada. Então vou mandar ele somar todas as saídas e subtrair pela soma de todas as entradas. Eu matematicamente pensei assim, tá? Vou mandar ele somar todas as saídas e subtrair pela soma de todas as entradas. É, tem outro jeito? Olha, eu vi que tem, tá? Fica a critério seu. A resposta tem que ser essa, ó, 11, tá? Se você somar aqui, ó, tá? Dá 11, tá bom? Então a resposta ali tem que ser 11, ok? Aí fiz a fórmula uma vez, clique e arrasta para o lado, automaticamente ele completa para mim. Né? Então esse que é o lance de você fazer uma fórmula genérica para não precisar ficar digitando toda hora depois. Essas nossas tabelas, gente, são tabelas pequenas, mas numa grande empresa, às vezes as tabelas são imensas. Imagina você ter que escrever a fórmula uma por uma, não dá, né? Então por isso que a gente tem que aprender a criar a fórmula de maneira genérica e depois copiar essa fórmula, tá? E total de hora que ele trabalhou, né? Então, vou, sei lá, vou fazer um adiantamento. Quantas horas que o cara trabalhou? Ah, ele trabalhou 100 horas. Quanto ganha por hora? Ah, aí calculo o salário dele ali de adiantamento. Tô chutando, né? Não sei os detalhes aí. Então, basta fazer o quê? Uma soma. Eu vou somar o quê? Eu posso somar essa coluna. Ó, vou somar essa coluna, né? Eu tenho a quantidade que ele trabalhou por dia. Som. Aqui a gente dá uma centralizada nele, né? Aí a gente pode até. Ah, tá vendo o esquema que eu falei da cor lá, né? E também parece que se eu somar esses três aqui também dá certo. O resultado é esse. São 33 horas que o cara trabalhou. Se ele ganha R$ 100 por hora, 33 vezes 100, tá? É o valor da quinzena dele, tá? Supondo que o salário dele seja simples assim, né? Ok? Então, essa atividade não, isso aí é exemplo para vocês treinarem. Não sei se vai dar tempo de eu explicar em aula, mas se eu não conseguir explicar em aula, se você for tentar fazer, tá aí um vídeo explicando como fazer, ok? Bom, não precisa entregar nada, é só tarefa, né? Eu vou parando por aqui e falou, pessoal. Até a próxima.